Eu costumava pensar que as memórias eram o nosso bem mais precioso, o tesouro que ninguém poderia nos tirar. Mas descobri, da forma mais dolorosa, que há quem tente roubar não apenas suas lembranças, mas a sua própria sanidade para justificar a própria ganância. Se você acredita na força que reside onde menos se espera, inscreva-se no canal para mais histórias de superação como a minha. E me diga nos comentários de qual cidade você me assiste, para que eu sinta a sua presença nesta jornada. Meu nome é Teresa e aos 72 anos eu me considerava uma fortaleza. Uma fortaleza construída com as alegrias e as dores de uma vida inteira, tijolo por tijolo. Depois que meu querido Afonso se foi, há quase uma década, o silêncio da casa na Rua das Hortênsias poderia ter me engolido. Mas eu não permiti. Transformei o luto em adubo e o quintal no meu santuário. Cada roseira que podava, cada muda de manjericão que brotava, era uma conversa silenciosa com ele, uma prova de que a vida, teimosa, insistia em continuar. Meus dias tinham uma rotina que me abraçava, o café coado na hora, o cheiro de terra molhada ao amanhecer, as novelas da tarde e as longas conversas com minha vizinha, Dona Elvira, sobre os preços do mercado e as dores na lombar. Eu era lúcida, independente. Sabia o dia de pagar cada conta, lembrava o aniversário de cada neto e ainda era capaz de fazer a minha famosa moqueca, que reunia a família aos domingos. Pelo menos, costumava reunir. Tudo começou a mudar de forma sutil, como uma infiltração que mancha a parede aos poucos, quase imperceptivelmente. Minha filha, Renata, sempre foi mais pragmática, mais dura. Enquanto Daniel, meu filho, herdou a alma sonhadora do pai, Renata parecia ter herdado a pressa do mundo moderno. As visitas dela foram se tornando inspeções. A preocupação, antes um afago, virou uma crítica velada. Mãe, a senhora tem certeza de que tomou o remédio da pressão hoje? Ela perguntava com o senho franzido, mesmo depois de me ver com o copo d'água na mão. Se eu esquecia onde havia deixado os óculos por um minuto, ela suspirava com impaciência. Está vendo? A senhora está cada dia mais esquecida. Isso é perigoso. Cada pequeno lapso de memória, natural da minha idade, era catalogado por ela como um sintoma de um declínio iminente. Ela falava sobre mim, na minha frente, como se eu não estivesse ali. Daniel, a gente precisa fazer alguma coisa. A mamãe não pode mais ficar sozinha, dizia ao telefone da minha própria sala, enquanto eu arrumava a mesa para o almoço. Eu tentava argumentar, mostrar que ainda era eu mesma. Minha filha, eu estou bem. Só estou um pouco cansada, eu dizia, com a voz mansa que sempre usei para acalmar meus filhos quando eram pequenos. Mas minhas palavras pareciam ricochetear em um muro de certezas que ela havia construído. Um dia, ela chegou com um aplicativo de celular para me ajudar. Era um calendário com alarmes para tudo. Remédios, refeições, até para hora de descansar. É para o seu bem, mamãe. Assim a gente fica mais tranquila, ela disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu me senti infantilizada, controlada. Aquele aparelho apitando o dia inteiro era um lembrete constante da desconfiança dela. As pequenas humilhações se tornaram rotina. Ela reorganizou minha cozinha, colocando etiquetas em tudo, como se eu não soubesse mais onde ficava o açúcar. Desistiu de me convidar para ir ao shopping, alegando que o barulho te confunde, mãe. Eu me via sendo lentamente apagada, silenciada dentro da minha própria vida. Mal sabia eu que aquilo era só o começo de uma escuridão que eu jamais poderia imaginar. O estopim para a desconfiança de Daniel, meu anjo da guarda, foi durante a preparação para a festa de 70 anos da minha irmã, Lúcia. Eu passei semanas planejando fazer um bolo especial, uma receita de família que só eu sabia os segredos. Renata, ao saber, foi taxativa. De jeito nenhum, mãe. A senhora vai se atrapalhar com o forno, pode se queimar. É muita responsabilidade. Deixa que eu encomendo um. A decepção me atingiu como um soco. Era mais do que um bolo. Era meu presente, meu carinho materializado. Daniel, que ouviu a conversa, interveio. Renata, qual o problema?
A mamãe fez esse bolo a vida inteira. Eu ajudo ela. O olhar que Renata lançou para ele foi gélido, carregado de uma fúria que me assustou. Você não entende, Daniel. Você não está aqui todo dia para ver como ela está. Ela se esquece das panelas no fogo. Da outra vez, quase incendiou a casa. Era uma mentira deslavada. Eu jamais havia feito tal coisa. Vi nos olhos de Daniel a semente da dúvida sendo plantada, mas não sobre a minha capacidade, e sim sobre as intenções de sua irmã. Ele me olhou com ternura e disse baixinho: Nós vamos fazer esse bolo, mãe, e vai ser o melhor de todos. E foi. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior, pois a festa de aniversário da minha irmã foi o palco do primeiro grande ataque de Renata, uma humilhação pública que ela planejou friamente para provar seu ponto. Na frente de toda a família, enquanto eu cortava o bolo que fiz com tanto amor, ela me perguntou em voz alta: Mãe, a senhora lembra o nome do primo do Beto? Aquele que veio no seu aniversário ano passado? Um silêncio constrangedor se instalou. Eu não lembrava, é claro. Quem lembraria? Mas o sorriso vitorioso e sutil no rosto dela, enquanto todos me olhavam com pena, foi a primeira rachadura real na minha fortaleza. E naquele momento, eu ainda não entendia que tudo estava prestes a mudar e que a intenção dela não era me proteger, mas me apagar por completo. Aqui está a segunda parte. A tempestade não chegou com raios e trovões, mas com a campainha tocando numa terça-feira à tarde, um som trivial que rasgou a placidez do meu dia. Eu estava na cozinha, com as mãos sujas de terra de um vaso de gerânios que acabara de replantar. Ao abrir a porta, vi Renata, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, um homem de meia idade, com um jaleco branco mal passado e um sorriso que não aquecia. E, um passo atrás, dois homens altos, de camisa social azul claro, com braços cruzados e olhares vazios. Eles não olhavam para mim, olhavam através de mim. Naquele instante, o chão do meu mundo, que eu julgava ser de rocha, revelou-se um alçapão. Mãe, que bom que te encontrei. Estes são o Dr. Murilo e seus assistentes. Eles vieram conversar um pouco com a senhora, disse Renata, com uma calma que me gelou a alma. Ela entrou sem ser convidada, abrindo caminho para os outros, e a minha casa, meu refúgio, foi subitamente invadida por uma ameaça fria e silenciosa. O tal Dr. Murilo sentou-se na minha poltrona favorita, aquela que Afonso me deu, e começou a me fazer perguntas que pareciam saídas de um manual de desrespeito. Dona Teresa, como a senhora tem se sentido? Renata me contou que a senhora anda um pouco confusa. É verdade que às vezes esquece o caminho de volta para casa? A voz dele era melosa, paternalista. Era a voz de quem já chegou a um veredito. Olhei para Renata, buscando um pingo de lealdade, de amor, e encontrei um deserto. Seus olhos estavam fixos em mim, duros, avaliadores. Mãe, seja sincera com o doutor. Pelo seu bem, ela insistiu. E então a encenação começou. Ela desfiou um rosário de mentiras e distorções. Falou do incidente do bolo como se eu tivesse tido um surto psicótico. Mencionou o dia em que perdi as chaves dentro da bolsa como prova de um lapso perigoso. Doutor, ela oferecia risco a si mesma. Outro dia deixou o gás ligado. Sorte que eu cheguei a tempo. A mentira era tão absurda, tão cruel, que o ar me faltou. Meu coração não disparou. Ele pareceu parar por um segundo antes de começar a bater descompassado, um tambor de pânico contra minhas costelas. Minhas mãos ficaram geladas, úmidas. Era como levar uma facada invisível que não sangra, mas destrói por dentro. 1. Eu tentei me defender, minha voz um fiapo trêmulo. Isso não é verdade. Renata, por que está fazendo isso? Está vendo, doutor? Ela nega. É um sintoma clássico. Ela não tem mais noção da realidade, Renata disse, com a expressão de uma mártir. Os dois homens se moveram sutilmente, posicionando-se mais perto da porta, bloqueando a única saída. O cenário se tornou claro como cristal. Aquilo não era uma visita, era uma emboscada. Eles queriam me levar.
me internar à força, me rotular como incapaz, me anular. Aquele não era um ato de preocupação, era um golpe. A casa, o terreno, a minha pequena pensão. Tudo de repente fez um sentido terrível. A imagem mental da minha irmã me visitando numa clínica, com pena nos olhos, enquanto Renata administrava tudo o que era meu, me atingiu com a força de um trem. Era mais do que uma injustiça, era o apagamento de tudo o que eu fui. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior, porque no auge do meu desespero, quando o Dr. Murilo fez um sinal para os homens se aproximarem, uma força que eu não sabia possuir brotou das minhas entranhas. Eu me levantei e minha voz, antes fraca, saiu firme. Você não vai fazer isso, Renata? Meu desafio pareceu diverti-la. Ah, mamãe, a senhora não está em posição de decidir nada. Foi nesse exato instante que o jogo virou. Um som discreto, vindo do corredor que leva aos quartos, quebrou a tensão. Um som que ninguém ali esperava. O clique de uma porta se abrindo lentamente. Todos os olhares se viraram para lá. E da penumbra surgiu Daniel. Ele não disse uma palavra. Apenas caminhou calmamente até o centro da sala, parando entre mim e Renata. Em sua mão, um celular erguido com a tela virada para a irmã. A luz vermelha da gravação piscava, um olho digital que tinha testemunhado toda a farsa, cada mentira, cada palavra daquela cruel encenação. O sorriso de Renata congelou. A cor sumiu de seu rosto, substituída por uma palidez de puro choque. O Dr. Murilo se encolheu na poltrona, e os dois homens deram um passo instintivo para trás. O silêncio que se instalou na sala era mais pesado do que qualquer grito. Naquele momento, eu entendi. A traição da minha filha tinha sido o veneno, mas o amor silencioso do meu filho era o antídoto. A máscara dela não apenas caiu, ela se estilhaçou no chão da minha sala. E no meio dos cacos, eu senti algo novo nascer dentro de mim. Não era mais medo, era a fria e cortante certeza da justiça que estava por vir. Aqui está a terceira parte. Quando a porta da frente finalmente se fechou, levando consigo Renata, o falso médico e seus capangas, a casa mergulhou num silêncio profundo e pesado. Era o silêncio que vem depois de uma explosão, quando a poeira ainda assenta e o zumbido nos ouvidos não nos deixa entender a dimensão do estrago. Daniel correu para me abraçar, seu corpo tremendo de raiva contida. Mãe, a senhora está bem? Eu vou acabar com ela. Eu vou na polícia agora mesmo. Eu me aninhei em seus braços, sentindo o cheiro familiar do seu perfume, a única coisa sólida em meio ao terremoto que tinha sido a minha tarde. Mas em vez de chorar, de me desesperar, eu senti uma clareza assustadora. Eu afaguei suas costas e disse com a voz mais calma que consegui encontrar: Não, meu filho, ainda não. Não vamos fazer nada com a cabeça quente. Ele me olhou, confuso com a minha serenidade. Ele esperava lágrimas e encontrou uma represa. Por fora, eu parecia frágil, uma velhinha que acabara de escapar por um triz de uma grande injustiça. Por dentro, a engrenagem da minha mente começava a girar, movida por um combustível novo e poderoso, a fúria gelada. Os dias que se seguiram foram um teatro de aparências. Renata, depois de um dia de silêncio absoluto, provavelmente gasto em pânico, começou sua contraofensiva. Primeiro, vieram as mensagens para Daniel, uma enxurrada de acusações e vitimismo. Você não sabe o que está fazendo. A mamãe te manipulou. Eu só quero o bem dela e você está atrapalhando tudo. Depois, as ligações para mim, com uma voz chorosa, ensaiada. Mãe, me perdoa. Eu me excedi. Eu estava tão preocupada com tanto medo de te perder. Eu ouvia tudo, respondendo com monossílabos. Sim, não, entendo. Cada palavra dela era uma pá de cal na cova do amor que um dia senti. Eram os microconflitos que ela criava, as fofocas veladas que eu sabia que estavam se espalhando pela família. No telefone com minha irmã Lúcia, ouvi a hesitação na voz dela, a pergunta que não era feita. Teresa, está tudo bem mesmo? A Renata me ligou, tão preocupada.
A teia de mentiras dela estava sendo tecida, e eu, a mosca, precisava fingir que ainda estava presa e indefesa. Renata achava que eu estava em choque, paralisada pelo medo. Mal sabia ela que o que me paralisava era a concentração, enquanto eu calculava cada um dos meus próximos passos. Enquanto eu regava minhas plantas e assistia minhas novelas, mantendo a fachada de uma rotina inabalada, minha mente trabalhava em ritmo febril. Daniel me entregou uma cópia do vídeo. Eu o assisti uma única vez, no silêncio do meu quarto, durante a madrugada. Ver a crueldade no rosto da minha própria filha, ouvir as mentiras deslavadas, foi como mergulhar a ferida no álcool. Doeu, ardeu, mas também limpou. Expurgou qualquer resquício de dúvida ou de pena que eu pudesse sentir. Aquela gravação não era apenas uma prova, era a minha escritura de alforria. Com a ajuda discreta de Daniel, comecei a juntar as peças do meu quebra-cabeça. Pedi a ele que fosse ao cartório e tirasse uma segunda via da escritura da casa, em meu nome, único e exclusivo. Fui ao banco, com a desculpa de resolver umas coisinhas da aposentadoria, e pedi um extrato detalhado dos últimos 5 anos. Lá estava, em preto e branco, as várias transferências para ajudar com as contas que eu fazia para Renata, valores que ela sempre dizia serem insuficientes. Eram pequenas movimentações, mas somadas, contavam a história de uma exploração silenciosa e contínua. Por fora, eu era a pobre velhinha confusa. Por dentro, eu era uma detetive investigando o crime da minha própria vida. Daniel estava ansioso, querendo expor tudo de uma vez. "Mãe, isso é mais que suficiente. Vamos mostrar para todo mundo o que ela é", ele dizia indignado. Mas eu sabia que a justiça não podia ser um ato de impulso. Tinha que ser um espetáculo, tinha que ser inesquecível. A humilhação que ela me fez passar não seria respondida com um escândalo baixo, mas com a precisão de um cirurgião. "Calma, meu filho", eu pedia, colocando a mão sobre a sua. "Quem constrói o palco, escolhe a peça, e a cortina só vai subir na hora certa." Renata, percebendo meu silêncio como fraqueza, começou a relaxar. Chegou a aparecer na minha casa no fim de semana, trazendo um bolo de padaria, com seu sorriso falso de volta ao rosto. "Viu, mãe? Foi só um mal-entendido. Estamos bem agora, não estamos?" Eu aceitei o bolo, sorri de volta. E foi nesse momento, vendo a arrogância em seus olhos, a certeza de que havia me dobrado, que meu plano se solidificou. Naquela noite, eu peguei o telefone. Liguei para ela, para Daniel, para minha irmã Lúcia e seu marido, para meus sobrinhos. Com a voz mais doce e serena do mundo, eu os convidei para um almoço especial no próximo domingo. Só para a gente se reunir, colocar o papo em dia e celebrar a família, eu disse. Renata aceitou na hora, aliviada, triunfante. Ela achou que era a minha bandeira branca. Mal sabia ela que eu não estava preparando a mesa para a paz, mas sim o tribunal para o seu julgamento. Aqui está a 4ª parte. Parte 4. A grande virada. O domingo amanheceu ensolarado, um dia de céu azul e brisa suave. O cenário perfeito para a paz que todos esperavam. O cheiro da minha moqueca, a mesma que Renata disse que eu não era mais capaz de fazer, perfumava cada canto da casa, uma provocação silenciosa que só eu e Daniel entendíamos. Aos poucos, a família foi chegando. Minha irmã Lúcia com seu marido, Jorge. Meus sobrinhos com seus filhos, trazendo o barulho e a vida que eu tanto amava. Por último, Renata. Ela entrou com um ar de rainha visitando seus súditos, um sorriso magnânimo no rosto, acreditando piamente que aquele almoço era a celebração da sua vitória, a prova de que eu havia me rendido à sua vontade. Ela me abraçou, um gesto frio e performático. "Que bom ver a senhora tão bem, mamãe. Fico feliz que tenha me ouvido." Daniel, ao meu lado, enrijeceu, mas um olhar meu o conteve. A paciência naquele dia era a nossa maior arma. Sentamo-nos à mesa, a mesma mesa onde por décadas celebramos a vida, e que quase se tornou o palco da minha anulação. A conversa fluía, superficial e alegre.
Elogios à comida, piadas, planos para as férias. Renata, sentada à minha frente, não perdia uma oportunidade de me tratar como uma criança. Mãe, quer que eu coloque o peixe no seu prato? Cuidado com a espinha. Ou, beba a água devagar, a senhora sempre se engasga. Eu sorria e agradecia, uma serenidade que a desconcertava. Ela esperava uma velha frágil e assustada, mas encontrava um espelho polido que apenas refletia sua própria arrogância. A cada comentário condescendente, eu via as peças do meu tabuleiro se movendo para a posição final. Eu deixei que ela se sentisse completamente segura, que se afogasse em sua própria soberba. Mal sabia ela que a calmaria daquele almoço era apenas a água recuando antes do tsunami. Quando o último prato foi retirado e o aroma do café começou a se misturar no ar, o momento chegou. O falatório diminuiu naturalmente, criando a pausa que eu esperava. Com a mão firme, peguei uma pequena colher de sobremesa e dei uma leve batida na minha taça de água. O som, claro e cristalino, cortou o ambiente. O tilintar pareceu ecoar por uma eternidade, e todos os olhares se voltaram para mim, surpresos. O silêncio que se instalou era absoluto. Naquele instante, eu não era mais a matriarca frágil que eles viam, mas a diretora de uma peça prestes a começar. Eu me levantei, não de uma vez, mas lentamente, sentindo o meu peso no chão da minha casa. Minha voz, quando saiu, não era alta, mas carregava um peso que obrigava a atenção de todos. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. É muito bom ter a família reunida. Família é sobre cuidado, sobre amor e, principalmente, sobre respeito e verdade. Olhei diretamente para Renata, que sorria, achando que era o início de um discurso de agradecimento a ela. E é em nome da verdade que eu pedi que viessem aqui hoje. Minha primeira jogada foi sutil. De uma pasta que estava ao meu lado, retirei um documento e o deslizei sobre a toalha de linho, parando no centro da mesa. Renata, minha filha, você andava tão preocupada com a minha memória que eu temi que você mesma tivesse se esquecido de alguns detalhes importantes. Este documento aqui, e eu bati o dedo indicador sobre ele, é a escritura desta casa, está no meu nome, e eu me lembro muito bem de como eu e seu pai lutamos para comprá-la. Não há outro nome aqui, apenas o meu. O sorriso de Renata vacilou. Vi a confusão em seus olhos, mas eu ainda não havia terminado. Ao lado da escritura, comecei a dispor, uma por uma, as folhas dos meus extratos bancários. Eu também me lembro, com perfeita clareza, de cada centavo que te transferi para ajudar com as contas. Mas olhando esses extratos, vejo que minha ajuda serviu para pagar viagens, jantares caros e roupas de grife. Coisas das quais, curiosamente, eu não me recordo de ter participado. A essa altura, o murmúrio na mesa era audível. Jorge, meu cunhado, olhava os papéis com o senho franzido. Renata ficou pálida. Mãe, o que é isso? A senhora está delirando, está fazendo um escândalo na frente de todo mundo. Alguém me ajuda aqui, ela não está bem. Foi a senha que eu precisava. Eu a encarei, e pela primeira vez naquele dia, deixei a frieza da minha raiva transparecer. Você disse que eu era um peso, disse que eu oferecia risco, mas o que você não percebeu, filha, é que um peso morto não assina cheques, e quem sustenta uma família inteira com a própria pensão, nunca, jamais, perdeu o controle da situação. E então, o golpe de misericórdia. Daniel, silenciosamente, colocou seu tablet no centro da mesa. Talvez isso ajude a refrescar a memória de todos sobre quem realmente está desconectada da realidade, ele disse, e apertou o play. A voz de Renata, fria e calculista, preencheu a sala. Doutor, ela não tem mais noção da realidade. A cena da minha humilhação, da tentativa de internação, se desenrolou ali, para todos ouvirem. A voz do falso médico, as mentiras, o plano cruel. A cada palavra, eu via um rosto diferente se transformar. O queixo da minha irmã Lúcia caiu, sua mão cobrindo a boca em horror.
Os olhos do meu sobrinho se arregalaram em incredulidade. O vídeo terminou. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais violenta que eu já presenciei. Não havia mais nada a ser dito. A máscara de Renata não caiu, foi arrancada e queimada na fogueira da verdade. Ela estava congelada, o rosto uma máscara de pânico e humilhação, os olhos saltando de mim para cada um dos convidados, buscando um aliado que não existia mais. O olhar do meu cunhado Jorge, que sempre fora cordial com ela, agora era de um nojo profundo e inegável. E eu, sentada à cabeceira da minha mesa, no trono que era meu por direito, apenas os observei. A tempestade havia passado, e a justiça, enfim, estava sendo servida. Aqui está a parte final do roteiro. A primeira a se levantar não fui eu. Foi a minha irmã, Lúcia. Ela se aproximou de Renata, que continuava paralisada, e seu rosto não tinha raiva, mas uma decepção tão profunda que era mais cortante que qualquer grito. "Eu não sei quem é você", Lúcia disse, com a voz baixa e trêmula. "Mas você não é minha sobrinha. Não mais." Uma a uma, as pessoas começaram a se afastar da mesa, como se o ar ao redor de Renata tivesse se tornado tóxico. Não houve escândalo, não houve gritaria. A consequência foi um repúdio silencioso e unânime, uma sentença de exílio proferida em olhares de nojo e incredulidade. Renata finalmente se mexeu. Levantou-se de forma desajeitada, derrubando sua taça e saiu praticamente correndo pela porta dos fundos sem olhar para trás. A mancha de vinho tinto que ficou na toalha branca parecia o sangue da relação que ela mesma havia assassinado. O almoço, que ela acreditava ser sua coroação, tornou-se o seu funeral social. Nos dias e semanas que se seguiram, as consequências de seus atos se desdobraram de forma realista e, por isso mesmo, implacável. A família não a perdoou. As ligações não foram mais retornadas. Os convites para os eventos familiares cessaram. Ela, que se orgulhava tanto de seu status e de suas conexões, descobriu-se completamente sozinha, isolada pela muralha da vergonha que construiu. O fluxo de dinheiro da minha aposentadoria, claro, foi cortado no mesmo dia. Soube, meses depois, por uma prima distante, que ela teve que vender o carro importado e se mudar para um apartamento bem menor, forçada a encarar um padrão de vida que ela sempre desprezou. Sua queda não foi dramática como nos filmes, com raios e trovões. Foi a erosão lenta e silenciosa da sua própria vida, uma consequência direta da ganância e do desrespeito. Quanto ao falso doutor, Daniel cumpriu sua promessa. Enviou uma cópia do vídeo, junto a uma denúncia formal e anônima, ao Conselho Regional de Medicina. Não sei ao certo o que aconteceu com ele e não me interessa saber. Soltei sua memória da minha vida como quem solta um balão sujo no ar. Meu foco era outro. Era a minha própria paz. E que paz eu encontrei? A minha casa, antes um lugar de memórias agridoces e de uma solidão que me espreitava, transformou-se. O silêncio agora não era a ausência, era a serenidade. O som das minhas tesouras de poda no jardim, o cheiro do bolo de fubá assando no forno, a voz da minha novelista favorita na televisão, tudo adquiriu um novo significado. Era a trilha sonora da minha liberdade. Reatei laços com minha família, mas em novos termos. Eles não me viam mais com pena, mas com um respeito que eu nunca havia sentido antes. Daniel se tornou mais próximo do que nunca, nosso vínculo forjado no fogo da adversidade. Eu passei a me permitir pequenos luxos que antes julgava supérfluos. Comprei um rádio novo para ouvir minhas músicas antigas, fiz uma pequena viagem para a cidade vizinha para visitar o mar, algo que adiava há anos. Eram pequenas coisas, mas para mim eram monumentos à minha autonomia reconquistada. Eu finalmente entendi que a felicidade não era um grande evento no futuro, mas a soma das pequenas alegrias que eu me permitia viver no presente. Eu não precisava provar meu valor para mais ninguém. Eu era o meu próprio porto seguro. Olhando para trás, para a mulher que eu era, a que aceitava humilhações em silêncio em nome de uma suposta paz familiar, eu sinto uma imensa ternura. Ela não era fraca, apenas não sabia a força que tinha.
A dor, por mais terrível que tenha sido, funcionou como um cinzel, quebrando a casca de sacrifício e resignação para revelar a escultura que sempre esteve ali por baixo. E a grande lição, a moral que levarei comigo até o meu último suspiro, é a mais simples e poderosa de todas. Eu aprendi, da forma mais dura, que nunca se deve implorar por um lugar na mesa de quem te trata como o resto. O verdadeiro poder está em ter a coragem de se levantar, virar as costas e construir a sua própria mesa. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém que, neste exato momento, pode estar se sentindo invisível, precisando lembrar da força que tem.